Seja bem-vindo ao Aprender a Comer, conselhos de nutrição, todas as semanas aqui na Rádio Observador, com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Eu sou o Nelson Ferreira e hoje vamos aqui alguns dias atrás, porque no passado dia 7 foi Dia Mundial da Saúde e por isso hoje falamos sobre peso e quais os parâmetros para avaliar o peso e qual a tendência. Mariana, presumo que nos últimos anos este seja um assunto também bastante estudado, diria. Sim, finalmente temos bastantes valores mensuráveis dos valores de excesso de peso e obesidade. Porque muitas vezes quando falamos em peso é nisto que a Organização Mundial de Saúde se foca, é identificar então se tem havido um crescimento, e o crescimento tem existido, e temos um último estudo há 2 anos, de 2022, da revista científica das mais conceituadas, chama-se The Lancet, que indicava que quase metade da população adulta, cerca de 43%, tinha excesso de peso em 2022, não é? À data. Okay. Portugal não é muito diferente, não é esta percentagem, mas... É menor? É menor. Identifica-se 2,3 milhões de adultos e 170 mil crianças, portanto, não, em 10 milhões não chega a 43%, não é? Exatamente. Como na população mundial. É claramente uma doença, Sim. já identificada como tal. Exatamente. E com isto, por ser uma doença, está também identificado que esta doença aumenta o risco para outras doenças. Que outras há em particular? Já sabemos que doenças cardiovasculares, como AVCs, infarto de miocárdio, diabetes tipo 2, claríssimo, e depois também, osteoartrite, que é um problema reumatológico muito comum em Portugal e é incapacitante. Temos cerca de mais de 2 milhões de portugueses a sofrer de osteoartrite e realmente a obesidade aumenta o risco. E depois temos vários tipos de cancro já identificados, a maior parte deles hormonais, portanto o cancro do endométrio, mama, ovário, próstata, mas também do fígado, rins, cólon é intestino grosso, e vesícula. Também é importante dizer que, por exemplo, a obesidade duplica o risco da apneia de sono, que traz depois muitas outras complicações. Por isso, neste Dia Mundial da Saúde que passou, eu acho que foi um dia e é uma semana importante para nós entendermos que controlar o nosso peso é uma maneira também de nós melhorarmos a nossa saúde, porque vai-nos reduzir o risco de doença. Mas isto de controlar o peso não é só subir a uma balança e ver se estamos muito pesados ou pouco pesados? Temos que começar por aí, saber o número, mas depois temos que saber interpretar esse número. E nós temos métodos tradicionais para interpretar e métodos modernos. Um dos tradicionais é o tal índice de massa corporal, não é? Exatamente. IMC, se quisermos simplificar, e em inglês eles falam BMI. E isto é que é uma medida básica, não é? Podemos dizer assim, é uma medida que utiliza apenas o peso e a altura. Dividimos o nosso peso em quilos pela altura, em metros, ao quadrado. E, portanto, isto vai-nos dar um valor que depois temos uma tabela para saber se nos enquadramos onde? No peso normal, excesso de peso, obesidade, que depois tem 3 níveis, ou em baixo peso. É igual para homens e mulheres? É igual para homens e mulheres, logo aí já fica um bocadinho obsoleto e também tem um problema que não distingue a massa gorda. Não devia ser? Eu não acho que devia ser. Okay. E não distingue a massa gorda da massa magra. Portanto, um homem muito musculado vai aparecer como tendo excesso de peso, coisa que não tem excesso de gordura, que é isto que nos interessa, não é? É o excesso de gordura que é o problema. Portanto, esta é uma ferramenta que é útil principalmente para avaliações de populações e por aí é um indicador inicial de possível risco à saúde, mas para a avaliação individual, claramente que isto traz aqui bastantes problemas. A outra, segunda medida tradicional será as medidas, ou seja, fita métrica, e fazemos medidas a nós. Assim à volta do corpo. Isso, nós chamamos medidas antropométricas. Há mesmo... Antropométricas é assim que se chama? A fita à volta do peito e da barriga? Exatamente. Okay. E normalmente há 2 definidas como sendo úteis para esta classificação de risco metabólico associado, que é o perímetro ou circunferência da cintura e da anca. Não sei se sabes onde é que se deve medir isso. Acho que não, sinceramente. A cintura e a anca parece-me tudo mais ou menos a mesma coisa. Olha, não? É assim, a cintura vai ser no fim do abdômen, ou seja, quando pomos as mãos nas nossas costelas e deixamos de sentir o osso, é a nossa zona mais estreita do fim do abdômen, e o perímetro da anca será mais ou menos naquela zona da articulação do fémur, portanto é a região mais volumosa em termos de critério da nossa zona glútea, vamos por assim. Mas então a Organização Mundial de Saúde diz-nos uma coisa, que é, se medirmos só a cintura, nós temos os chamados valores limites, a partir dos quais nós temos um risco aumentado metabólico, ou seja, risco de saúde. E esse é diferente para homens e mulheres. Ou seja, mulher, se eu tiver um perímetro abdominal, perímetro da cintura, menor que 80 centímetros, eu
estou bem, não tenho risco aumentado. Só se estiver mais de 80 centímetros. Se estiver mais de 88 centímetros, eu tenho um risco muito aumentado de doenças cardiovasculares. Agora um homem, o seu limite para não ser considerado risco é 94 centímetros. E para não ser considerado um risco muito aumentado é de 102 centímetros. Mas também é estudada esta relação da cintura com a anca, ou seja, dividir o valor da cintura pelo valor da anca. E tem aqui valores diferentes. Para o homem deve ser abaixo de 0,9 e para a mulher deve ser abaixo de 0,85. Portanto, isto são os valores que são definidos pelas instituições como os cut-offs para não termos risco. Mas isto realmente pode não ser útil na prática. Porquê? Porque quando perdes peso, normalmente perdes perímetro na cintura e na anca. Ou seja, esta razão deixa de ter significado, ela vai ficar igual. Isto só nos permite inicialmente categorizar, ok, há acumulação de gordura nessa zona ou não há. Falavas que estes são os métodos tradicionais de medidas, não é? Os tais antropométricos. Mas há formas mais modernas de fazer estas medições? Sem dúvida. Olha, com o avanço da ciência e da tecnologia e com a compreensão também de que, de repente, a composição corporal é o que tem importância aqui no aumento de risco, portanto, é a acumulação de gordura, mas também a falta de músculo, que vai definir aqui a nossa saúde em termos metabólicas. O que acontece é que percebeu-se que tem que ser um bocadinho mais a fundo e quais os métodos, então, para avaliar essa composição corporal. Então, temos o mais utilizado, que é a bioimpedância, são aquelas balanças com elétrodos, existem à venda para a população em geral com elétrodos apenas nos pés, aquelas rodas de metal. Ok. Sim, e também se consegue já comprar perfeitamente em vários sítios com os elétrodos nas mãos. Tem obviamente que se saber usar e por isso deveria haver um profissional de saúde a orientar as várias medidas. Imagina, não se deve beber água antes, não se deve beber café antes, a posição com que se está é muito importante, não se deve ter metais nos pulsos, etc. Bastantes coisas. Okay. Mas isto vai-nos dar, portanto, este método é o quê? Uma corrente elétrica de baixa intensidade que vai passar pelo nosso corpo, começando, imagina, nas mãos e passa pelos pés. Se for só nos pés que temos os elétrodos, quer dizer que a corrente elétrica começa num pé e vai dar ao outro, como eu costumo dizer, ou seja, vai dá a volta por cima. Só até à cintura. Até à cintura, ok. Pronto, então só faz a composição corporal do umbigo para baixo. A outra faz do pescoço para baixo. E aí vai distinguir o quê? A massa gorda da massa magra, que é a massa muscular, e muitas máquinas conseguem na massa gorda distinguir a gordura subcutânea, a que está debaixo da pele, da gordura visceral. Agora, claro que nós hoje em dia, a vantagem é que qualquer um de nós pode ter essa balança em casa barata, claro que não vai ser tão profissional e com valores tão reais como as profissionais, mas dá uma ideia que eu acho que isso é importante. Agora, temos outra a nível mais profissional de hospitalar, que também é usado na ciência e que algumas clínicas mais relacionadas com fisioterapias e etc. também têm, que é o DEXA. Tem um nome estranhíssimo. DEXA, okay. Estranhíssimo. Não acho que vale a pena... É ficção científica. O DEXA é uma personagem de um filme. Exatamente, tudo em letras maiúsculas. Imagina, isto é considerado o padrão de ouro. Porque ele... Ouro? Padrão de ouro. Nós temos, nas várias tecnologias utilizadas, tu consegues considerar aquela que é a melhor de todas. Ok. Pronto. É o DEXA. É o DEXA, sem dúvida. Só que é caro, pronto. É um exame que se faz? É um exame que se faz. Estás deitado e passa uma máquina, quase como se estivesse a fazer uma imagem de ti. Faz um TAC, não é? Não será exatamente, mas é parecido. Portanto, vai-te conseguir mostrar uma imagem de onde é que está a massa gorda e onde é que está a massa magra e massa óssea. Espécie de raio-x? Espécie de raio-x disso, exatamente. Okay. Não sei se já viste imagens em que aparece a figura do homem delineada e depois consegues ver claramente as zonas onde estão a gordura depositada, normalmente amarelo, o osso e a massa muscular que será castanho. Pronto, e claro que isso é a maneira mais precisa exato, de fazer essa medição, e até há uma série agora da Netflix que se chama Nós Somos o que Comemos, que mostra um estudo feito com gêmeos em que eles, para avaliarem cá está, para avaliarem a saúde metabólica e o seu peso como deve ser, foi avaliada a composição corporal no DEXA, no início e no final do estudo. E por isso é muito engraçado. Claro que a ciência também usa outros métodos, mais modernos ainda, que a ressonância magnética que falavas e a TAC. Porquê? Porque aí conseguem quase como se nos cortassem à fatia. Conseguem ver em profundidade, não é? O outro é quase como se fosse só uma imagem diferente e estas conseguem uma profundidade, mas claro, é muito mais caro e não é para o comum dos mortais.
Muito bem, hoje falamos de avaliação corporal, essencial para perceber também a nossa saúde e evitar uma série de doenças, como aqui percebemos. Já sabe que quem ouve Aprender a Comer no Spotify tem sempre por lá uma pergunta que a Mariana Chaves deixa e a desta semana, claro, é: depois de medir o perímetro da sua cintura, o que é que conclui? E durante este episódio também explicamos como é que se mede e como é que a diferença entre a cintura e a anca. Já me estavas a confundir, Mariana. Onde é que está a minha cintura, onde é que está a minha anca? Regressamos para a semana com mais um Aprender a Comer, sempre aqui na Rádio Observador com a Mariana Chaves. Até lá, Mariana. Até lá, obrigada.